de ter menos aqui, né? E com menos e epsilon. Então, com menos e epsilon, o polo está localizado aqui, ó, em E beta mais e epsilon. O polo está aqui. Só que agora, a integral só converge sobre o semicírculo inferior. Eu posso usar, assim, o cara de menos R e R, o semicírculo inferior, e a integral converge aqui. Por quê? Quando eu faço o tempo t tender, aqui o imaginário de alfa é menor do que zero, né? É menos i vezes imaginário de alfa. Então isso aqui vai ficar um sinal de menos, tá certo? Perdão, desculpa, é mais menos. Mas imaginário de alfa, quando a minha integração está passando aqui por baixo, imaginário de alfa é menor que zero. Então, se t for maior que zero e imaginário de alfa é menor que zero, o fator é um exponencial decrescente também. Tá certo? Novamente, a integral sobre essa parte aqui cai fora. A integral é convergente sobre isso aí, vai para zero quando o raio vai para o infinito. E você sobra com a integral de menos R a R quando R vai para o infinito. Ou seja, você volta para a integral original. Então você pode aplicar o teorema de resíduos, aplica de novo, só que aqui não tem polo nenhum. Dá zero do mesmo jeito. Só um pouco ali no imaginário. Porque tem imaginário de alfa T, né? Dois. Não, T é real. T não está em. Mas ali eu não posso imaginar exponencial de era para menos de teta. Então, ali é isso mesmo. Sim. É isso aqui. Imaginário de A. T não é complexo. T é real. O truque de variável complexa é pegar uma variável aí na sua integral e transformar ela numa coisa complexa. Não transformar tudo em complexo. Senão fodeu. Aí você tentar sair da variável. Né? Então, ó, o imaginário de alfa, onde é que ele vai estar? Ele vai estar em pontos aqui embaixo. Então ele é negativo. Assim como o imaginário de alfa é positivo, aqui para cima. Porque todos os pontos sobre esse semicírculo aqui são associados com o valor imaginário de alfa positivo. Aqui todos os pontos são associados com o valor imaginário de alfa negativo. E você vai fazer o t tender para infinito. O imaginário de alfa negativo. Isso aqui é decrescente. Então dá zero também. Então beleza, olha só. O que a gente descobriu aqui? Descobriu que o psi mais menos g de mais de menos mais infinito é φg de menos mais infinito. Conclusão, essa expressão que a gente encontrou satisfaz, não é, a condição de contorno que a gente impôs sobre o psi mais e menos de g. Ele realmente, quando t tende a menos infinito, o psi mais tende ao φg. Quando t tende a mais infinito, o psi menos tende ao φg. Tá certo? Tem uns poréns aí, né? A gente tem que falar sobre esses poréns de todo jeito. Né? Eu não falei sobre eles até agora, porque senão a coisa fica muito carregada. Né? Mas a verdade, tem mais coisas que eu tenho que analisar quando eu estou fazendo a energia ficar complexa. Tá certo? Eu tenho que lembrar que esse G de alfa é um G de E alfa também. Né? O que eu escrevi como G de alfa é um G de E alfa e vamos dizer alfa linha. O resto das variáveis que estão entrando aí.
pensar no comportamento desse G de E alfa que está aí. Né? Eu posso pensar o seguinte, um comportamento razoável, né, do G de E alfa é um cara assim, suponha que aqui tem E alfa, o G é uma função gaussiana, por exemplo, em torno desse E alfa que está aí. Né? Uma certa largura, papapá. Vamos chutar essa função gaussiana. Isso aqui é um exemplo. O G de E alfa é mais ou menos algo que se comporta mais ou menos como exponencial de menos E alfa ao quadrado sobre delta E alfa ao quadrado. Esse é um cara razoável, um cara com largura delta E alfa, tá certo? E centralizado em torno daquele E alfa que está lá. Né? Pega esse cara e faz E alfa igual a real de alfa mais I imaginário de alfa. Tá certo? Olha o que dá. Isso daqui vira exponencial de menos real de alfa ao quadrado sobre delta de alfa ao quadrado, exponencial de imaginário de alfa ao quadrado sobre delta de alfa ao quadrado. Aqui eu chamo a atenção que o sinal é mais, porque você tem I ao quadrado que dá menos, e a tua gaussiana deu menos aqui, então o sinal ali é mais. Né? E tem um termo oscilatório, que é assim, exponencial de 2i real de alfa, imaginário de alfa, sobre delta E alfa ao quadrado. Tudo isso que a gente fez aqui foi fazer E alfa igual real de alfa mais I imaginário de alfa. Certo? Substituir ali e deu isso. Né? Então você vê o seguinte. Esse cara tem sinal de menos. Maravilha. Então ele é um fator decrescente. Esse cara aqui. Né? Ele é um fator decrescente, né? Em todos os lugares onde o G de alfa for diferente de zero. Não tem problema com ele. Esse cara aqui é um fator oscilatório, então também, whatever, não tem problema com ele. Mas esse camarada aqui não. Esse cara é um fator que pode ser crescente à medida que o imaginário de alfa cresce. O imaginário de alfa cresce, porque esse círculo aqui vai ser mandado para o infinito. E eu estou integrando sobre essa borda desse círculo, então tem que tomar cuidado. Esse cara, para ele não violar a minha condição de convergência. O que eu tenho para contrabalançar? Eu tenho para contrabalançar imaginário de alfa vezes t. Tá certo? Então, os caras que eu posso comparar são imaginário de alfa, E alfa, vezes t, e imaginário de alfa ao quadrado sobre delta E alfa ao quadrado. O que eu vou pedir aqui? Eu vou pedir que esse cara sempre ganhe muito desse outro que está lá. Tá certo? Se isso acontecer, né, pelo menos em módulo, né, se isso acontecer, eu garanto que o fato desse cara ser um fator explosivo em relação ao imaginário de alfa não vai afetar a convergência da integral. Mas vamos analisar essa condição um pouquinho mais de perto. Né? Daqui eu tiro, por exemplo, que o t tem que ser muito maior do que o imaginário de alfa sobre delta E alfa ao quadrado. Né? E isso aqui é imaginário de alfa vezes delta t ao quadrado. Se delta t ao quadrado é a incerteza na medição do tempo que eu obtenho a partir do estado onde eu tenho incerteza delta E alfa.
relação de incerteza entre tempo e energia. Né? Que tempos são esses? Né? Esse aqui é o tempo típico para acontecer uma mudança no seu sistema. Na verdade, é um tempo típico do seu espalhamento acontecer. Que essa aqui é a mudança que está acontecendo. Né? Esse T que está aqui é o chamado tempo de observação. É o tempo que você pega, prepara a partícula lá em T igual a menos infinito e depois vai olhar de novo lá em T igual a mais infinito. Essa condição, ela significa basicamente que esse tempo de observação é muito maior do que os tempos típicos do seu sistema. Os intervalos de tempo onde acontecem mudanças significativas do seu sistema. Onde acontecem transições do nível de energia para outro, por exemplo. Coisas assim. É só uma parte de interação. Só na interação. Quando eu interação, não tem problema. Sim, isso aí é tudo, né, uma discussão vinculada à interação. É tipo assim, o que significa a relação de incerteza energia-tempo? O que é ΔT naquela relação de incerteza? ΔT é o intervalo de tempo para acontecer uma mudança no seu sistema. Uma mudança significa uma variação da energia do seu sistema. O ΔT é um tempo típico que mede as mudanças de configuração do seu sistema. É isso que ele significa. E o ΔE é essa mudança. Que mudança é? Uma transição, por exemplo, de um nível de energia para outro nível de energia. Tá certo? Então o ΔT é um tempo característico realmente da interação do seu sistema. O que você está dizendo aqui é que o seu tempo de observação tem que ser muito maior do que o tempo de interação. Mas isso, em geral, você pode garantir. Você pode montar a sua experiência para garantir isso. Então não tem problema. E o imaginário real? Pode ser qualquer um, então? Se a gente considerar que tem muito maior do que o ΔT, então o imaginário real poderia ser qualquer coisa. Não, o imaginário de alfa pode ser grande, mas aí você vai mandar o teu T para infinito. Né? Antes de mandar o teu raio para infinito. Então não tem como esse imaginário de alfa olhar no tempo. Exatamente. Se você fizer esse processo antes de fazer esse, você consegue garantir a convergência da sua integral. Certo? Bom, não é o único cara que está aqui dentro, né, da integral do Ibeta. Tem esse cara que foi o cara que a gente analisou aqui, tem o G de alfa que a gente analisou aqui, tem mais esse Q beta alfa mais menos. Esse cara você também tem fortes razões para imaginar que em função do E alfa, ele está fortemente concentrado em E alfa igual a E beta. Então ele também você pode aproximar ele por uma distribuição gaussiana com E alfa centralizado em E beta, ou E beta centralizado em alfa. E você faz uma análise similar com aquela e você fala, as mesmas condições têm que ser cumpridas. O tempo de observação tem que ser muito maior do que o tempo típico das mudanças do sistema. Tá certo? Está dizendo que pode fazer a mesma coisa para o T, né? Para o T, exatamente. Só que ele não vai ficar mais em cima do... No caso, ele não vai ficar mais em cima do E alfa. Vai ficar em cima do E beta. Aí, como função do E alfa, né, ele vai ficar em cima de E beta igual a E alfa, o próximo de alfa. Esse vai ser o ponto. Nessa integral que tem no T, está envolvido o potencial. Vai envolver o potencial. Então isso vai limitar. Mas o potencial é um operador que não depende nem de alfa nem de beta. Quem depende de alfa e beta aí? O próprio psi, que é o estado interagente, e o φ, que é o estado não interagente. Φ beta, V, psi alfa mais menos. Certo? Bom, conclusão dessa história, né? Isso daí é uma boa alternativa para a equação de Schrödinger. A gente resolveu alguma coisa? Não resolvemos. A gente mudou de uma equação diferencial para uma equação integral. Foi isso que a gente fez. Mas essa equação integral tem a vantagem, a gente vai ver mais para frente, que ela pode ser iterada.
Então você tem automaticamente uma solução dessa equação em séries. Série perturbativa. A série, a primeira aproximação dela é a aproximação de Born, por exemplo. Né? Mas isso também nós vamos ver, né? Como é que ela funciona. Born ou Born? Born. Aproximação de Born. Exatamente. Bom, antes da gente fechar, deixa eu só mostrar uma outra coisa para vocês. Né, que vai falar desses estados. Associados com a newtoniana divergente e associados com a newtoniana livre. Né? Eu lembro a vocês que a gente escreveu as seguintes equações aqui, né? Se G mais menos GT é exponencial de menos I HT se G mais menos. A diferença entre esse cara e esse cara, que lá no pacote de onda, cada componente é multiplicado por exponencial de menos I alfa T. Né? Lá atrás. A mesma coisa no φ. G T é exponencial de menos I H0T φG. Certo? Então, portanto, se eu pegar e multiplicar por exponencial de IHT menos CG mais menos de T, isso me dá uma coisa independente do tempo. Isso me dá um CG mais menos. Tá certo? Simplesmente multipliquei pelo oposto ali do cara. Né? E agora eu posso pegar e fazer os dois lados dessa equação tenderem para infinito. Né? T tendendo para menos ou mais infinito. Está aqui. A diferença é que quando esse cara vai para menos ou mais infinito, ele vai para um pacote de onda livre. Né? Então, esse cara aqui tende a isso aqui, exponencial de IHT φG de T, nesse limite. E esse cara que está aqui continua exatamente do jeito que ele é, porque ele é constante, não é dependente do tempo. Tá certo? Por sua vez, o φG de T, né, para T tendendo a mais ou menos infinito, ele é exponencial de IHT, exponencial de menos I H0T φG. Certo? Aqui é bom entender, né? Também é bom entender que aqui eu tenho um limite quando T tende a menos ou mais infinito. Isso define um operador unitário relacionando o cara livre com o cara interagente. Tá certo? Que é esse cara que está aqui, ó. Esse cara que está aqui, eu posso chamar de ômega menos mais infinito. Tá certo? Então eu cheguei à conclusão que o CG mais menos é um certo operador unitário, ômega menos mais infinito, vezes o φG. Tá certo? Esse ômega menos mais infinito é o limite, mas eu posso definir um ômega de T, para depois fazer os limites que eu quero, como exponencial de IHT, exponencial de menos I H0T. Tá certo? Não dá para escrever como potencial de AT? Não. Porque eu não posso juntar as duas exponenciais.
o H0 não comuta com o V. Certo? Se pudesse fazer isso, acabava a graça de tudo. Certo? Então, esse cara que está aqui, esse ômega de T, né, é um operador unitário. O fato de você fazer o T perder a menos ou mais infinito não vai mudar esse fato, vai continuar sendo um operador unitário. E o que você encontrou aqui, né, é uma relação entre bases do seu espaço de perdão, então não encontrou. Falta uma coisinha, fácil, né? Abre aqui o psi-g como integral de alfa, g de alfa, psi alfa mais menos. E aqui o φg como integral de alfa, g de alfa, φ alfa. Tá certo? O que a gente está obtendo aqui, né, vai ser uma coisa desse tipo. Vou escrever g de alfa, né, psi alfa mais menos. Essa é a definição do psi-g. E do outro lado, a gente está assim, integral de alfa, g de alfa, ômega menos mais infinito, φ alfa. Certo? Essa história que está acontecendo aí, essa igualdade, acontece para qualquer g. Contanto que ele seja concentrado, etc. e tal, mas acontece para qualquer g. O g é arbitrário nessa história. Se o g é arbitrário, a única forma dessas duas integrais sempre coincidirem é se os coeficientes do g funcionarem igual, né? Então, psi alfa mais menos, eles se relacionam como ômega menos mais infinito, φ alfa. Nada mais esperado do que isso, né? Φ alfa é uma base do meu espaço de Hilbert. Foi a primeira base que a gente encontrou lá. A gente está vendo o mesmo espaço de Hilbert, ele não saiu. O psi alfa é outra base, o psi alfa mais é outra base, o psi alfa menos é outra base. Estou falando de três bases, uma livre e duas interagentes. As duas bases interagentes, elas não são iguais. Não são iguais. Mas as duas são bases. Então, quando você tem bases no espaço de Hilbert, a relação entre elas é sempre através de um operador unitário. Tem que ter um operador unitário que leve uma base para outra. Esse operador é esse cara aqui, esse ômega, né? Dado por esse cara que está aparecendo aqui. Mais tarde nós vamos escrever um outro operador muito importante em termos desse ômega. E nós vamos ver que ele desempenha um papel fundamental na ligação entre os geradores do grupo de Poincaré livres e os geradores do grupo de Poincaré interagentes. Tá certo? Um papel fundamental que ele tem. Ali, você definindo o ômega como limite e ali sem limite. Então é aqui com o limite ali, ó. Como sem limite? Não, aqui circundou esse traceiro dado, está embaixo do limite, assim, dentro que o ômega está no limite da definição do ômega. Aí, não, ali está. Aqui? Esse ômega menos. Esse ômega menos tem mais um limite infinito. nele, né? Aí ali naquele não tem, deve ter. Aonde? Ali lá em cima. Aí você tirou. Não, esse aqui é para não ter finito. Tirou o limite. Esse aqui é para não ter normal. Não é para ter mais ou menos Mas eu posso definir, tipo, se ele surgiu ali, ele surgiu no limite, né? Ah, tá, de certa forma. Olha só. Esse cara é o cara que aparece para ligar o φg com o psi-g mais menos. Definido. Mas independente dele ter aparecido ali, eu posso definir um ômega de T assim, não posso? Então, defini. Mas ele ainda não apareceu, não tem nada, né? O ômega de T não. Ômega de T não Mas apareceu. apareceu sim o ômega Menos ou mais em menos ou mais infinito. Tá certo? Apareceu esse cara. Certo, gente? Então tá beleza. Por hoje é só, pessoal. That's all, folks. Desliga aqui.